A 601, tudo bem? Então, tô aqui de volta, hein? Dessa vez, nós vamos dar uma passadinha ali na Grécia. Grécia é maravilhosa. Então vamos lá. Iniciando esse bate-papo com um assunto que é de extremo interesse de todo mundo, porque todo mundo já ouviu em algum momento falar dos deuses gregos. Então vamos lá? A cultura grega, ela está intimamente ligada à religião. Lembra que eu falei dos deuses? Então, se eu falei dos deuses, estou falando da religião. A gente já pressupõe isso para quem nunca ouviu falar ou para quem pouco conhece, tá bom? Estou falando de mais uma civilização politeísta. E eles tinham os seus deuses para tudo, como todas as outras culturas politeístas da antiguidade, ali na Europa. Tínhamos o deus da água, dos mares, digamos assim, tínhamos do vento, tínhamos do vulcão, tinha do submundo, de onde viviam os mortos. Então, assim, como vocês sabem, lenda são histórias que são passadas de pai para filho. No entanto, se são histórias passadas de pai para filho, aonde se não se tem registros históricos, a gente não tem como comprovar. E essas histórias que a gente não tem como comprovar que ela é apenas verbal, é muito complicado. A gente poder dizer, você está errado. E isso aqui é completamente certo. Por quê? Tudo saiu daqui, ok? Não existe nenhum tipo de registro que comprove essas atitudes. Então, assim, os personagens, eles são mitológicos, são mitos, entendeu? Foram criados. Então, existe essa liberdade, de uma certa forma, por ser a língua viva. Quando eu digo que a língua é viva, é que ela vai mudando. Ela não vai mudando? Então, assim, em cada idioma, uns significados não existem, outros sim. Saudade. Saudade só tem na língua portuguesa, não tem em outras. Então, se eu for traduzir saudade para o inglês, fica I miss you. Então, quando eles querem falar saudade, eles falam I miss you. Eu sinto sua falta. Vamos voltar para a Grécia. Bom, um povo extremamente vaidoso, cultuava sempre a beleza, os corpos. Tanto é que Grécia eu vou utilizar 2 capítulos para poder falar. Tá bom? É coisa beça. Eu amo falar sobre Grécia. Então vamos lá. Eu falei a respeito dos deuses, certo? Então, tudo começa antes de chegar aqui, tá? O Sol tem os planetas, certo? Cada um tem o seu nome, cada um tem um nome de um deus. E a Terra? A Terra seria Gaia. Então, dentro de Gaia, temos alguns deuses. E aí a gente pode selecionar os irmãos que são os mais famosos. Zeus, Poseidon e Ares, um da terra, Poseidon das profundezas dos mares e Hades do submundo. Esses são os 3 mais famosos. Eu selecionei os vídeos maravilhosos, anexei, assista os vídeos. Eu tenho percebido que poucos alunos assistem os filmes todos, porque às vezes nas avaliações eu coloco pergunta de uma cena de um filme que eu indiquei. Ou então eu falo sobre alguma dica que eu dou nas minhas videoaulas, tipo, professor, você não vai falar da mitologia não, né? Aí eu, não vou não. E agora? Quem está acompanhando as minhas videoaulas, mediante essa informação que eu passei agora, eu vou ou não vou falar sobre os mitos? Fica a dica. Então vamos lá. A gente falou dos deuses, nós temos também o que a gente pode chamar de titãs. Os titãs são filhos de deuses que, de uma certa forma, eles têm uma deformidade. E aí, vamos fazer uma comparação, porque eu sou meio louco. E tudo para facilite seu entendimento. Vocês sabem que tem os X-Men. Então,
Eles não são mutantes, todos com seus poderes, são belos, lindos, sedutores, fortes. No entanto, quem é que viu aquele episódio do filme e também quem assistia a série tinha os mutantes deformados, tá? Com algumas características não muito atrativas. E eles viviam embaixo, tá? Das galerias do metrô dos Estados Unidos. Então é mais ou menos assim. Então a gente tem o Kraken, a gente tem a Medusa, tá? A Medusa era uma serva maravilhosa que tomava conta de um templo, até que os deuses eram, demais, machistas, galantes, insistentes, e até que ela foi possuída no templo de uma deusa. E como Medusa era uma das mulheres mais lindas da face da Terra, a deusa responsável pelo templo no qual ela foi molestada pelo próprio esposo, ela não puniu o esposo. Olha só, a gente está falando de uma sociedade patriarcal. Os homens mandam, certo? Então ela achou mais fácil acabar com a beleza de Medusa, transformando ela numa górgona. E aí é que acontece, ela fica toda escamosa, é aquela cara horrorosa de morte, e nenhum outro homem olhará para aquela beleza. Porque qualquer pessoa que olhe verá um monstro e será petrificado. E cheios de serpentes na cabeça. Olha só a relação que tem quando a gente fala que uma pessoa é traíra, cobra, serpente. Então, esse animal é sempre ligado a quase tudo que é de ruim. Tá bom? Então, vamos lá. Eu falei no que diz respeito às lendas. Então, eu anexei também, estou muito empolgado, porque é um assunto que eu gosto. Eu anexei também para vocês duas versões. Duas versões e um professor falando. Não, Mito, eu não anexei duas versões. Eu anexei um vídeo de um professor de história novinho, falando das comparações entre o filme, no caso a lenda, Fúria de Titãs. Duas versões. Uma versão eu vi no cinema, eu era adolescente, acho que foi em 1985. A outra versão foi essa última agora, que inclusive deu na televisão, né, o Fúria de Titãs 1 e 2. Então, cada um tem uma visão diferente. Alguns personagens são diferentes. Algumas trajetórias são alteradas. Mas eu posso alegar que o primeiro está correto e o segundo não? Eu não posso. Se você puder, me prove. Porque são lendas. São histórias que são contadas de pais para filho. Vai ter um momento em que nós, lá na frente, eu acredito que no sétimo ano, quando a gente já estiver falando sobre as civilizações africanas, aí você fala, mas professor, você já falou de Egito. Tá, Egito em específico. Mas quando a gente vai falando sobre a civilização africana, a gente vai conhecer os griots. O que são os griots? Os griots são os preto velhos. São aqueles senhores mais antigos de uma civilização que eles sentam contando para todas as crianças histórias antigas. Histórias essas que podem ter uma moral da história. Eu já expliquei isso para vocês antes da gente entrar em recesso. O que é uma moral da história? Quer dizer, o que essa história quis dizer? Entendeu? Qual foi o exemplo que eu aprendi com essa história? Então, os griots, eles contavam essas histórias para toda a família para que fossem passadas e repassadas. Então, pense, se eu vier aqui amanhã gravar esse mesmo vídeo, vocês acham que eu vou gravar com as mesmas frases? Vou fazer as mesmas ações no mesmo momento? Não, porque eu estou contando sobre lenda e a língua é viva, o tempo é outro. A não ser que eu estivesse lendo. Aí eu ia repetir vírgula, ponto, travessão, tudo direitinho. Então, quando eu digo o que é lenda, é como a gente brinca de telefone fonado. Telefone sem fio, se a gente estivesse em sala de aula, sempre quando eu chego nesse exemplo, o que eu faço? Eu brinco de telefone fonado.
Eu falo um texto enorme no ouvido de um aluno, e aí ele cochicha no ouvido de outro, 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 vai chegar no meu ouvido uma coisa completamente diferente, com apenas uma ou duas características do que eu falei. Então, essa é a primeira dica, tá? É um povo politeísta, tá? É de uma época da história grega, e eu já falei para vocês que eles amavam os seus deuses e se dedicavam tanto a ponto de se sacrificarem. Conseguem me entender? Faziam muitas coisas pelos deuses. Se eu não estou tendo plantio, eu vou ter que fazer um sacrifício, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que me mutilar, eu vou ter que fazer talvez uma estátua gigantesca daquele deus para botar num templo, para eu fazer as minhas orações, para que ele possa transformar a minha terra fértil. Era mais ou menos essa ligação que eles tinham. Em quase todos os registros que a gente vai buscar para ter o conhecimento, assim como do Egito, quando se trata de deuses, essas gravuras são enormes, são altas, né? São grandes, que é para poder mostrar o quanto você é pequeno. Então, é mais ou menos isso. Eles são extremamente brancos e na próxima eu já venho falando com alguns detalhes que os Jogos Olímpicos começaram ali. O trabalho do corpo, a vaidade, o detalhe na arquitetura, na beleza, a metragem, tá? O ângulo, o dorso, começou agora. E é a partir de agora a gente vai começar a dificultar as atividades. Porque eu quero que você prove que você está entendendo. Quero que você prove que você está focado. E eu quero que você prove que você gosta da minha matéria. Até semana que vem. Tchau. Fique com Deus.